A verdade, por mais que tentem enterrá-la sobre montanhas de papéis timbrados e sigilos judiciais, sempre encontra uma fresta para emergir. E quando ela surge, costuma vir acompanhada de um tremor que abala as estruturas mais sólidas da Praça dos Três Poderes e do centro financeiro do país. Recentemente, o Brasil assistiu a um desses momentos sísmicos. O Supremo Tribunal Federal decidiu rasgar o véu do sigilo que protegia um dos casos mais nebulosos da nossa história financeira recente. O que estava escondido ali não era apenas uma falha administrativa, mas um roteiro digno dos melhores thrillers de conspiração. Estamos falando de uma fraude estimada em 12 bilhões de reais. Um buraco que não sumiu no ar, mas que deixou um prejuízo real, tangível, de 3 bilhões de reais nos cofres públicos. Como isso aconteceu? Como um gigante do setor bancário, o Banco Master, acabou liquidado pelo Banco Central? Hoje, vamos mergulhar nas entranhas dessa investigação da Polícia Federal, desvendar as contradições dos depoimentos e entender quem ganha e quem perde quando o jogo do dinheiro invisível chega ao fim. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é o raio-x de uma crise que muitos queriam que permanecesse no escuro. Para entender o caso Master, precisamos primeiro olhar para o cenário de 2024 e 2025. O Banco Master vinha em uma trajetória de expansão agressiva, aquisições, marketing pesado e uma presença que parecia inquestionável. No entanto, no mercado financeiro, nem tudo o que brilha é ouro. Às vezes, é apenas o reflexo de uma contabilidade criativa prestes a colapsar. Em 29 de janeiro de 2026, o cenário mudou definitivamente. O ministro Dias Toffoli, atendendo a um pedido direto do Banco Central, decidiu que o público tinha o direito de saber o que estava acontecendo. O sigilo caiu, e o que o BC revelou foi o motivo da liquidação, uma insolvência que não podia mais ser mascarada. A liquidação extrajudicial é o botão de pânico do sistema financeiro. Quando o Banco Central intervém dessa forma, é porque a confiança acabou e o risco sistêmico se tornou insuportável. Mas o enigma permanecia. Por que o Master, que parecia tão sólido, desmoronou? O ponto de virada dessa história aconteceu em 2025. Naquele ano, uma operação bilionária quase foi concretizada. O BRB, o Banco de Brasília, estava em vias de adquirir o Banco Master. No papel, parecia um movimento de consolidação. Na prática, era uma bomba relógio. As investigações da Polícia Federal apontaram algo assustador. A operação envolvia a aquisição de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito. Para quem não é do mercado, carteiras de crédito são dívidas que o banco tem a receber. O problema? Essas carteiras não tinham garantia nenhuma. Pior ainda, a PF descobriu que essas carteiras sequer pertenciam ao Master. Era como vender um terreno que você não possui usando documentos que não valem o papel onde foram impressos. O prejuízo de 3 bilhões de reais recaiu diretamente sobre o erário público. E aqui entra a pergunta que não quer calar. Como uma instituição pública como o BRB quase foi levada a esse abismo? Quem autorizou a análise de risco e quem deu o sinal verde para uma transação baseada em ativos fantasmas? Com a queda do sigilo, tivemos acesso aos depoimentos que são o coração deste escândalo. De um lado, Daniel Vorcaro, o controlador e a face pública do Banco Master. Do outro, Paulo Henrique Barbosa, ex-presidente do BRB. As versões apresentadas por eles não são apenas diferentes, elas são mutuamente exclusivas. Alguém está faltando com a verdade. Vorcaro, em sua defesa, adotou uma postura de vítima das circunstâncias e de orientação superior. Ele afirmou categoricamente que o próprio Banco Central teria recomendado a venda do Master como uma forma de sanear o mercado. Mais do que isso, negou veementemente que as carteiras de crédito fossem falsas ou sem lastro. Para Vorcaro, tudo não passou de um negócio legítimo que sofreu perseguição ou má interpretação dos investigadores. Mas Paulo Henrique Barbosa conta uma história muito mais sombria. Segundo o ex-presidente do BRB, Vorcaro omitiu deliberadamente a origem das carteiras.
sugere que houve um plano arquitetado para empurrar ativos podres para o banco público, escondendo a real situação de insolvência do Master. A omissão, nesse caso, é tão criminosa quanto a mentira direta. Quando a Polícia Federal colocou os dois frente a frente, as rachaduras nas narrativas ficaram evidentes. A acareação é o momento da verdade no processo investigativo, e aqui ela expôs o nervosismo de um esquema que estava sendo desmontado. A PF foi incisiva. Os dados mostram que aquelas carteiras de crédito não tinham lastro no Banco Master. Elas eram tecnicamente fantasmas. E o Banco Central, peça-chave nessa história, desmentiu Vorcaro publicamente. O BC negou qualquer recomendação para compra de títulos problemáticos ou para facilitação de um negócio que claramente lesava o patrimônio público. O que temos aqui é uma teia de negações. Se o BC não recomendou e se o BRB afirma ter sido enganado, o cerco se fecha sobre o comando do Master. As investigações agora buscam o rastro do dinheiro. Para onde foram os valores desviados? Quem foram os beneficiários finais dessa colossal fraude, como os investigadores têm chamado? O caso Master não é apenas sobre números em uma planilha, é sobre a integridade do sistema financeiro brasileiro. Quando um banco de tal magnitude é usado para transações dessa natureza, a confiança de todo o mercado é colocada em xeque. O prejuízo de 3 bilhões de reais é dinheiro que sai da saúde, da educação e da segurança para cobrir o rombo de uma aventura financeira criminosa. As investigações continuam. A PF está cruzando dados bancários, quebras de sigilo telemático e novos depoimentos que estão surgindo após a queda do sigilo de Toffoli. Novos nomes do setor político e financeiro podem surgir a qualquer momento, pois uma fraude de 12 bilhões de reais raramente é executada por apenas 2 ou 3 pessoas. Existe uma estrutura de suporte que permite que esses ativos fantasmas circulem pelo sistema. A história do Banco Master ainda terá muitos capítulos. O que vimos até agora é apenas a ponta do iceberg de um esquema que tentou usar o dinheiro público como bote salva-vidas para uma instituição privada em chamas. A pergunta que fica para todos nós é: até quando o sigilo vai ser usado para proteger quem manipula o nosso sistema financeiro? E você, o que acha desse embate de versões? Você acredita na tese de que o Banco Central teria empurrado esse pepino para o BRB? Ou está claro que houve um plano orquestrado pela diretoria do Master para enganar os investidores e o Estado? As contradições nos depoimentos te convencem? Comente aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para que continuemos trazendo investigações profundas como esta. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que investe ou que se interessa por política e economia. O Brasil precisa saber a verdade que tentaram esconder. Até o próximo vídeo.